Certa vez, Chico Buarque de Holanda foi premiado em Portugal e, em seu discurso, fez críticas severas ao governo Bolsonaro, inclusive chamando-o de fascista. Aí eu pergunto, será que o governo Bolsonaro foi de fato fascista? Antes, é preciso conceituar o que é o fascismo. Eu até já vi pessoas chamando Bolsonaro de genocida e nem sabia conceituar o que é um genocida. Complicado, não é mesmo? Bom, o fascismo é uma ideologia política ultranacionalista, autoritária, tendo ali características de Estado totalitário, autoritarismo, nacionalismo, antiliberalismo e expansionismo. E dentro desse conceito e dessas características que eu trouxe, analisando o governo Bolsonaro, não tem nada a ver com o governo fascista. Estado totalitário, pelo contrário, no governo Bolsonaro era um Estado mínimo. Ele não interferia na economia, nos meios de produção, enfim, era liberalismo. Autoritarismo, não havia perseguição a opositores, políticos, jornalistas, aos meios de comunicação, a artistas. Então não pode dizer que é um governo fascista. Além disso, antiliberalismo, pelo contrário, foi um governo liberal, haja vista que até falava em privatização, como ocorreu ali com a privatização da Eletrobras, já se falava na privatização dos Correios, da Petrobras, e fora a série de questões ali que tornavam a economia liberal. Nacionalismo, eu não diria que havia o nacionalismo, mas sim o patriotismo que estava em coma desde os governos ali do PT. Somente ali com o governo Bolsonaro, o patriotismo ele ressurgiu, valorizando ali a bandeira nacional, as cores da nossa bandeira, o verde e amarelo, bem contrário ali do vermelho e amarelo, que são as cores do comunismo. E não se falava nada de questão de expansionismo. Isso não é, inclusive, característico do nazifascismo. Então, dentro disso que eu trouxe, dessas características, desse conceito, o governo Bolsonaro não foi um governo fascista. Mas se analisarmos o governo do ex-presidiário Lula, principalmente o atual governo do Lula, tem todas as características de um governo fascista. Vamos lá, Estado totalitário, interfere na economia, nos meios de produção. Aliás, só não interfere totalmente na economia graças à independência do Banco Central. Autoritarismo, perseguição aos opositores, aos políticos opositores, haja vista ali aos deputados do Ceará que tiveram a cassação, ao Deltan Dallagnol, que foi cassado sem razão, sem motivo, a condenação do Bolsonaro, que tornou inelegível por 8 anos, fora a perseguição aos jornalistas que não são favoráveis a esse governo ditatorial, aos meios de comunicação, exemplo, a Jovem Pan. E além disso, desarmamento da população, emparelhamento das instituições, temos o exemplo aí do judiciário, que agora rege a favor
do executivo, no caso aí do ex-presidiário Lula, e a recepção a ditadores aqui no Brasil, como nós tivemos recentemente a vinda do Maduro aqui no Brasil. Me fez lembrar, inclusive, quando Hitler ia visitar o Mussolini. Então, analisando, fazendo essa comparação do governo Bolsonaro com Lula, tiramos a seguinte conclusão: o Lula, além de ser um assassino e um bandido, é de fato um fascista.